competência legislativa em matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, esta é uma premissa que o ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo. A segunda, o Estado membro tem competência para a fixação da remuneração dos servidores estaduais, mas não é disso que se trata. 3. Sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que aconteceu aqui. E, portanto, e esta é a conclusão, a questão aqui envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença entre o valor correto da conversão, que é o que é feito pela lei federal, mais a interpretação que o Supremo deu, a diferença entre este valor e o valor de conversão que foi invalidamente fixado pela lei estadual. O que se aborda no recurso extraordinário é apenas saber se as diferenças decorrentes dessa equivocada conversão têm que ser pagas até o primeiro reajuste posterior, pode ser incorporado por reajuste posterior ou não pode. O que eu estou dizendo é que essa compensação que está se pretendendo no recurso extraordinário nada mais significa do que esse problema, saber se a lei posterior incorporou ou não incorporou. Para saber isso, não há como decidir a respeito sem examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no acordo recorrido e não estão indicadas no recurso extraordinário. A minha proposta é que, a título como tese jurídica de repercussão geral, pode-se assentar que não há ilegitimidade alguma na absorção por lei estadual que fixe vencimento de servidores públicos de parcelas de vencimentos antes pagas destacadamente, em virtude de lei ou de ordem judicial editada em um momento anterior. Eu não vejo em tese nenhuma incompatibilidade que a lei estadual faça isso. Se a lei fez ou não fez é outro problema, teria que examinar. Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se não é certo que veio lei posterior, qual é o conteúdo dessa lei posterior, não há como saber. Nós estamos aqui a discutir direito a reajuste, direito ao aumento salarial. É saber como se deveria ter procedido em termos de conversão dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão monetário de Cruzeiro Real para o RV. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite. Presidente, eu tenho muito receio de, em caso concreto, tem balizas próprias, né, se pretender, evidentemente, disciplinar questões outras, mesmo porque nós estamos a atuar em sede extraordinária, julgamos segundo o que decidido pela Corte de Origem e as razões do recurso interposto. Eu concordo com o ministro Teori. O recurso só coloca a questão da compensação. E não há compensação. Compensar o quê? Será que naquela conversão dos vencimentos houve um plus? A resposta é desencanadamente negativa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção só deve incidir sobre o período de conversão do salário e o de publicação da lei que tenha reestruturado a carreira. Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto do impedimento geral, me parece que essa parte teria de ser alterada para afastar essa vedação de forma tão taxativa, porque a lei é nacional, e quanto a isso estou de acordo. A lei sendo nacional, o Estado não pode intervir nesta matéria, estou plenamente de acordo, com o belíssimo voto do ministro, relator. Entretanto, na parte final do acordo, no que afasta a possibilidade, mesmo mandando para liquidação, me parece que a clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão, e como eu estou seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço ao ministro relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência, portanto, dando provimento parcial
nesta pequena extensão, portanto, em que afasta a possibilidade e que eu acho que é possível. Uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é a atribuição por uma lei posterior de um novo padrão remuneratório para as... E me parece que toda a tese que foi tão enfatizada na tribuna resulta de algum, com todo respeito, absurdo que esteja sendo considerado, feito na execução, no sentido de manter um percentual X incidente ad eterno, que não existe. Isso não existe. Não existe. Eu mantenho apenas a exclusão em relação ao 3710 da Constituição, que é recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. E a perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é para não permitir a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão inflacionária. A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar uma outra técnica, há de ser, sim, o do provimento parcial para assentar a incompatibilidade desta orientação com aquilo que, de fato, vem sendo assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo monetário. Por unanimidade, a Corte deu provimento parcial ao recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do TJ Potiguar, que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Poder Executivo de cruzeiros reais para o RV, com base na lei federal. O percentual de correção apurado nos casos em que houve a conversão irregular deixará de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação na carreira do servidor eventualmente prejudicado. Daqui a pouco, no próximo bloco, veja que essa decisão do plenário do Supremo teve a repercussão geral reconhecida pela Corte.